Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Que Deus venha abençoar a tarde de cada um. Desde já agradeço aqueles que estão me seguindo, me acompanhando, vendo meus vídeos, que curtem, que compartilham, que comentam, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um. E eu quero começar esse vídeo com oração. Amém? Deus abençoe. Você que vai ver esse vídeo também esteja orando pela minha vida, intercedendo, que eu estou orando no propósito de cada dia trazer um conteúdo novo da palavra de Deus, e também trazendo testemunhos daquilo que eu tenho vivido, daquilo que Deus tem feito na minha vida. E eu quero começar nessa tarde com oração. Feche seus olhos, onde você estiver. Senhor meu Deus, meu Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em minha vida e por tudo que o Senhor vai continuar fazendo. Eu te agradeço também pelas vidas que vão ser alcançadas pela Tua Palavra. Que eu venha ser um canal de bênçãos para essas pessoas, que através da minha vida elas venham ser edificadas pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito Santo, pela Tua graça. Que o Senhor venha falar com eles, Senhor Jesus, que eu venha ser um instrumento em Tuas mãos. Amém. Eu quero trazer uma rápida palavra que se encontra no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, Dr. Evangelista Lucas, pintor, músico, para quem não sabe, que diz, no capítulo 9, diz assim: a missão aos 12. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades, enviando-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestidos. E em qualquer casa em que vós entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade que não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. Aqui Jesus ele envia os seus 12 discípulos. Nós sabemos, e aqueles que não sabem, Jesus ele passa uma noite inteira orando para que ele escolhesse os seus discípulos. E ali ele escolheu a dedo os seus discípulos. O mais importante ao observar a escolha de Jesus é que todos os discípulos que Jesus escolheu foram homens que estavam ocupados. Deus sempre vai escolher pessoas que estão ocupadas em trabalhar, em fazer algo. Não faz sentido Deus escolher uma pessoa que está com a mente fechada, que está desocupada. Jesus ele escolhe homens que trabalham, homens que estão com a mente ocupada, porque nós sabemos que uma mente vazia é a oficina do diabo. E ali Jesus ele passa cerca de 1 ano e meio ensinando os seus discípulos, não somente com palavras, mas também com atitudes, com milagres, sinais, prodígios. E os discípulos eles observam o mestre de perto, mas agora eles chegam ao momento que eles têm que fazer a obra de Deus sozinhos. E ali Jesus envia de 2 em 2 para que eles possam expandir o reino de Deus. Olha só o exemplo de Jesus. Jesus não só se preocupava em ensinar, em falar, em demonstrar com atitudes, mas ele também se preocupava em os seus discípulos demonstrarem que eles estavam aprendendo, que eles tinham interesse de aprender, não somente com palavras, mas com atitudes. E ali os discípulos eles foram enviados para pregar o Evangelho e expulsar demônios, fazer sinais de curas, de milagres, e para que o reino de Deus fosse crescer ali em Jerusalém. E olha só, hoje nós vemos dias que
As pessoas se preocupam em só elas fazerem. Eu observo líderes que eles não ensinam os seus liderados. Eles não dão exemplo, mas olha só o exemplo de Jesus. Jesus ele ficou intercedendo para enviar os seus discípulos. Primeiro teve um momento de preparação dos discípulos. Eles foram preparados para depois serem enviados. Jesus ele não vai enviar alguém de qualquer maneira, de qualquer forma, não. Tem um tempo de preparação, porque a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Jesus ele ensinou os seus discípulos e agora ele envia eles para fazer a obra de Deus. E aqui no capítulo anterior, no capítulo 8, Jesus ele tinha mostrado alguns milagres para os discípulos. Jesus ele sabia que se os discípulos não tivessem as suas próprias experiências, eles não iam entender o chamado deles. Eles não iam entender por que Deus chamou eles. Eles iam ficar somente com experiências de Jesus. E cada um de nós devemos ter nossas próprias experiências. E esse vídeo que eu estou fazendo a respeito dessa passagem, eu não fiz somente para falar sobre essa história, mas também falar a respeito daquilo que eu tenho aprendido com Cristo. Assim como os discípulos ficaram bastante tempo aprendendo com Jesus, eu também eu tive os momentos de sentar para aprender. Quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. E é isso que eu tenho aprendido e fiquei bastante tempo sendo instruído por Deus através da palavra, através dos testemunhos. Um homem e uma mulher que quer ser usado por Deus, ele tem que sentar para aprender. Ele tem que absorver conhecimento com várias outras pessoas. O próprio Jesus, ele foi ouvir a pregação de João Batista. Olha só, o mestre, ele foi ouvir a mensagem de outro pregador, ou seja, eu estava aprendendo isso com Samuel Procópio. Estou aprendendo que se nós queremos ser pregadores ou pregadoras do Evangelho, nós devemos ouvir também, devemos saber ouvir, para que nós venhamos absorver a experiência daquelas pessoas. E agora chega o momento dos discípulos colocarem em prática tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus Cristo. E eu queria falar um pouco para vocês sobre o trabalho que nós fazemos aqui na cidade de Itanhaém. Foi um projeto que nasceu no coração do pastor Davi, meu amigo. Nós somos aqui do Ministério Transcultural, Ministério de Portugal, aqui na cidade de Itanhaém. E ele já faz esse trabalho há anos, é um trabalho de entrega de marmitas. E é um trabalho muito difícil, um trabalho muito árduo, mas é um trabalho que tem dado muito fruto. Nós vemos que cada dia que passa tem diminuído os moradores de rua aqui na cidade de Itanhaém. Muitos têm ido para as clínicas de reabilitação. Deus tem mudado muitas histórias através deste trabalho e eu peço oração por esse trabalho, porque nós sabemos que não é fácil, é uma guerra constante, mas nós somos mais do que vitoriosos, porque se Deus nos colocou para fazer esse trabalho é porque Ele tem um propósito, porque Jesus ele veio buscar e salvar todos aqueles que se haviam perdidos. E assim como os discípulos, eles fizeram sinais de curas, sinais expulsando demônios, Deus ele tem nos usado nessas áreas. E assim, nós precisamos de muitos recursos. Nós sabemos que não é fácil, é muito difícil, são poucas pessoas que se dispõem a fazer essa obra, mas é igual Jesus disse, que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. São poucos que se dispõem a fazer essa obra, mas glória a Deus que Deus tem enviado pessoas que têm ajudado, pessoas que oram, pessoas que ajudam de várias formas, com doações, com roupas, e assim, a gente precisa muito. Inclusive eu estava até falando com o pastor que a gente precisa de água, levar água para eles, água mineral, porque é o que eles mais pedem, é água. E assim, eu oro a Deus para que todas essas pessoas venham sair das ruas, para que Deus venha mudar a história delas.
Necessariamente eu nunca morei na rua, para a glória de Deus, e eu não precisei morar na rua para saber a necessidade que eles têm, porque eu não me conformo de ver pessoas que estão jogadas nas ruas. Nós sabemos que muitos estão ali por escolhas, mas teve muitos que estão ali que eles não tiveram escolhas. Cada história é um caso e nós devemos ter compaixão. Jesus olhava para o mundo com os olhos diferentes, devemos olhar com os olhos da fé. E eu creio que Deus ele vai mudar muitas histórias através das nossas vidas. E eu quero estar pedindo ajuda em oração, para que vocês venham estar apresentando a cidade de Itanhaém. Nós sabemos que é uma cidade que precisa muito ser evangelizada. É uma cidade que a maioria não é cristão. E estamos aí na luta, buscando por essa cidade. E também pelo nosso país, porque eu tenho andado muito e tenho visto o índice de moradores de ruas tem aumentado bastante. Nós devemos nos preocupar, nós como igreja devemos nos preocupar com o nosso país, porque não adianta nada eu querer ser um missionário. Eu vou para a África, vou para os Estados Unidos, vou para Paris, vou para Portugal e não me preocupar com a minha nação, com o meu povo. E eu tenho essa preocupação porque eu não quero a ruína do meu país. Essa semana eu estou meditando sobre o livro de Neemias. Neemias ele viu a cidade de Jerusalém destruída. Os muros foram destruídos, o templo foi destruído. Levaram todas as riquezas do templo de Deus. Imagina só como que não estava o coração de Neemias. E Neemias ele passa cerca de 4 meses orando, pedindo a direção de Deus. E aí no capítulo 2 vai falar que ele esteve triste diante do rei Artaxerxes. E o rei pergunta para ele por que está triste o seu rosto. E Neemias nunca tinha aparecido triste diante do rei, olha só. Mas aí, através da oração, Deus ele mudou a história, ele mudou a situação. Deus ele preparou Neemias para liderar o seu povo, para que eles pudessem reconstruir os muros, para que eles viessem reconstruir a casa de Deus, para que eles viessem reconstruir a cidade de Jerusalém. E não fique achando que foi fácil, porque uma coisa é construir do zero, outra coisa é reconstruir. E lá no capítulo 4 fala que se levantaram muitos inimigos. E é por isso que Deus ele me deu essa passagem. Porque quando se levanta alguém para edificar, vai se levantar muitos para tentar parar, para tentar impedir. Mas eu creio que o nosso Deus é o mesmo Deus de Neemias, que levantou Neemias para edificar a cidade de Jerusalém. E Deus ele tem levantado homens e mulheres para edificar o nosso país, o Brasil. E eu creio que o Brasil é de Jesus Cristo. E Jesus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, contra a sua casa. Porque a obra de Deus ela vai sempre prevalecer, porque nós somos mais do que vencedores. Nós estamos firmes na rocha. E eu queria pedir muito a ajuda de vocês, quem puder estar compartilhando. Nós precisamos de alimentos, precisamos de muitos recursos. Às vezes falta legumes, falta materiais plásticos. Nós precisamos de muitos recursos. E assim, aqueles que Deus tocar o coração para estar ajudando, pode estar nos procurando, comentando, deixando um comentário embaixo no vídeo. Nós já oramos para que Deus mande recursos e Deus sempre tem mandado. Mas nós sabemos que a cada dia que passa a situação vai ficando mais difícil, porque nós sabemos que Jesus está voltando, os dias estão sendo abreviados e as coisas a cada dia que passa vão ficando mais difíceis e menos pessoas que querem ajudar a obra de Deus. Então é por isso que a Bíblia diz que nós devemos falar para os santos as nossas necessidades, comunicar aos santos as vossas necessidades. E assim, Deus ele tem nos surpreendido. E eu queria também falar algo que Deus me lembrou agora,
o que aconteceu esses dias entregando as marmitas. Nós passamos de carro, estava eu, o pastor Davi e o Alex, e eu vi 2 moradores de rua e a gente encostou na esquina. Aí o pastor deu a ré, nós paramos ali do lado do fórum, do lado de uma farmácia, e ali tinha 2 moradores de rua. Nós entregamos 2 marmitas para eles, perguntamos para eles se eles queriam oração, eles falaram que sim, eles se ajoelharam e ali nós começamos a orar por eles. E Deus visitou o coração deles, eles ficaram quebrantados, chorando. E teve um morador de rua que ele falou assim: vocês querem ajuda para gasolina? Aí a gente falou: não precisa. Só que aí ele ficou insistindo. Aí foi e ele disse que achou um dinheiro, não vou falar a quantidade que ele achou, mas eu sei que ele achou um dinheiro na rua e ele nos deu R$100. Olha só o que Deus faz, né? Deus usa quem não tem para ajudar na sua obra. Ele achou esse dinheiro e nos deu R$100 para ajudar na obra. E tem pessoas que têm, mas não ajudam. É claro que a gente tem que fazer as coisas para a obra de Deus com um coração grato. É uma ação voluntária, né? E ele foi voluntarioso nessa obra. E olha só, na outra semana ele comeu dessa marmita e ele tomou coca. Olha só o que Deus faz. É claro que nós não nos alegramos, né, por ele ainda estar na rua. Nós oramos para que Deus venha transformar esses moradores de rua em pregadores, em profissionais, porque nós sabemos que tem muitas pessoas aí fora que tem muita capacidade, que Deus pode fazer algo novo, mas a pessoa tem que querer. E Deus falou esses dias para nós que eles também devem orar, eles também devem clamar. Não é só a gente orar por eles, eles também têm que orar. Então essa obra é uma obra muito carente, é um trabalho muito árduo, é um trabalho missionário. Jesus, quando ele mandou os discípulos, eu creio que eles também tiveram que fazer isso, tiveram que tirar muitas pessoas da rua, da sarjeta, e é só através do Evangelho. O Evangelho é a única coisa que pode tirar eles dessa vida, somente com o Evangelho. Então por isso que nós estamos anunciando que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus perdoa pecados e que Ele leva para o céu. Somente assim que nós podemos mudar o mundo. Jesus, Ele mudou o mundo com as suas palavras. Eu vejo muitas pessoas dizendo que a gente não tem que falar muito, que tem que falar pouco, mas Jesus, Ele falava muito, mas Ele tinha sabedoria. Aonde Ele entrava, Ele fazia a diferença. E nunca houve e nem haverá um homem como Jesus Cristo. E se nós somos imitadores dele, nós vamos fazer as obras que Ele fez e ainda maiores. Foi isso que Ele diz: aquele que crê em mim, obras maiores fará. Ou seja, é por isso que nós estamos fazendo a obra de Deus, não esperando recompensa do homem, porque o nosso galardão vai ser lá no céu. E Jesus também disse que ninguém tem amor maior do que esse, de dar vida pelo seu irmão. Então, se você tem amor pela obra de Deus, invista na obra de Deus. Enquanto você investe na obra de Deus, Deus investe em você. Eu estou investindo na obra de Deus e Deus, Ele está salvando minha família, meus amigos. E eu não me arrependo, porque a Bíblia diz que aquele que colocou a mão no arado não é apto a olhar para trás. Então, nós estamos edificando e vai se levantar muitos inimigos, mas eles vão cair por terra, porque nós vamos fechar as brechas e nós estamos numa grande obra, de modo que não podemos parar, não podemos olhar para trás. Amém? Que Deus abençoe. Quem se interessou por esse trabalho, em ajudar, curte, comenta, compartilha, você vai estar ajudando. Estejam orando por nós, pela minha vida, pela vida do pastor Davi. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Um abraço. E que Deus venha continuar abençoando essa obra, porque a obra de Deus não pode parar. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém. Um abraço.